Hi students! Meu nome é Fernando Bortoncello e hoje nós vamos aprender inglês com a primeira cantora brasileira a entrar no top 1 mundial do Spotify. E é claro que eu estou falando dela, a Anitta. Se você gosta desse estilo de vídeo, então já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe o seu like se você quer mais vídeos nesse estilo. E se você quer ter acesso a 50 expressões em inglês totalmente de graça, já baixe o meu e-book, o link está aqui na descrição. E para ter acesso a todos os materiais dessa aula e das próximas aulas, é só entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, o link também está na descrição. E sem enrolação, vamos para a primeira parte da nossa aula. E para essa primeira parte da aula eu vou soltar o trechinho da entrevista da Anitta em inglês e com legendas em inglês. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu antes das explicações. E nesse trechinho a Anitta está em um dos programas de entrevistas mais famosos dos Estados Unidos e ela está contando por que saiu do Brasil e começou a cantar em inglês. Então vamos lá? Solta o trechinho então! And in Brazil, I have like 12 years of career and everything started to grow up very fast. But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step, I want to do something challenging. And somebody told me that for Brazilians, it was impossible to break up, like to break out of Brazil, to cross over. And whenever I hear the word impossible, I want to go for it. E aí, você entendeu o que a Anitta falou? Bom, ela começou falando And in Brazil I have like 12 years of career. E no Brasil eu tinha tipo 12 anos de carreira. And in Brazil I have like 12 years of career. E vamos começar falando da pronúncia para deixar a sua mais natural e fluida. Primeiro, corte a pronúncia do E nessa palavra, have, e do E nessa palavra também, like. Já nessa palavra aqui, você pronuncia esse F com som de V, of. E os dois E's nessa palavra você pronuncia com som de I, career. E corta o D nessa palavra, and. Agora junte todas as dicas que eu dei na frase completa. And in Brazil I have like 12 years of career. And in Brazil I have like 12 years of career. E voltando para a entrevista da Anitta. And everything started to grow up very fast. And everything started to grow up very fast. E tudo começou a crescer muito rápido. E novamente falando da pronúncia, não pronuncie o D nessa palavra novamente. And também corte a pronúncia do G aqui. Everything. E pronuncie esse D com som de ID. Started. And everything started to grow up very fast. And everything started to grow up very fast. E nesse trechinho também temos algumas palavras bem legais, como fast, que é rápido, e very fast, que é muito rápido. E aproveitando, também vamos ver o seu contrário, que é slow, lento ou devagar, e very slow, muito devagar. Legal, né? E aqui também temos um phrasal verb muito útil, que é o grow up, que significa crescer. Por exemplo, I was born in São Paulo, but I grew up in Salvador. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Salvador. She wants to be a doctor when she grows up. Ela quer ser médica quando crescer. E seguindo essa mesma ideia, esse phrasal verb também é usado para criticar alguém que você acha que está sendo bobo, infantil ou irracional. Por exemplo, there are some players who need to grow up. Alguns jogadores precisam crescer. Mas vamos voltar ao trechinho. But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step. But then, whenever I got really big there, I was like, okay, next step. Mas então, sempre que eu crescia muito lá, eu ficava tipo, ok, próximo passo. E falando de pronúncia, você pode cortar o E nessa palavra aqui, there. E aqui você pode transformar o T nessa palavra e o T nessa palavra em um só, but then. E tem bem cada uma das dicas e junte tudo na frase completa. But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step. E aqui temos uma junção de palavras que podem ser muito úteis para o seu inglês, que são o but junto ao then, que é igual ao nosso mas então. E ele é muito importante, pois pode deixar as suas falas muito mais conectadas e naturais, fazendo com que elas tenham muito mais sentido. Por isso vamos ver em mais exemplos. The team won the first 2 games, but then failed to win any of the next 5. A equipe venceu os 2 primeiros jogos, mas não conseguiu vencer nenhum dos 5 seguintes.
I was really embarrassed, but then I saw the fun side of it. Eu fiquei muito envergonhado, mas depois vi o lado engraçado disso. I want to do something challenging. I want to do something challenging. Eu quero fazer algo desafiador. E aqui temos alguns detalhes bem interessantes na pronúncia. Primeiro, a Anitta reduziu one e o to em wanna. 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 Essa é uma contração muito comum no inglês do dia a dia, ela pode te ajudar muito, então presta atenção sempre nela. Depois ela cortou a pronúncia do G aqui, something, something, e depois do G aqui. Challenging, challenging, challenging. And somebody told me that for Brazilians it was impossible to break up. And somebody told me that for Brazilians it was impossible to break up. E alguém me disse que para brasileiros era impossível to break up. E falando novamente de pronúncia, você pode cortar novamente o D nessa palavra, veja como isso é comum. And, pronuncie o D nessa palavra com som de R e corte o E nessa palavra. Ou seja, não é somebody, e sim somebody, somebody. Já aqui ela praticamente não pronunciou o T nessa palavra, pois normalmente quando após o it vier um was, você vai pronunciar it was, it was. O final dessa palavra não é ble, como impossible, e sim bow, impossible, impossible, impossible. E nesse phrasal verb aqui você deve pronunciar o E e o A nessa palavra com som de EI, break, break. E juntando com o A fica break up, break up. Treine bem cada uma das partes e junte tudo na frase. And somebody told me that for Brazilians it was impossible to break up. And somebody told me that for Brazilians it was impossible to break up. Like to break out of Brazil, to cross over and... Like to break out of Brazil, to cross over. Tipo sair do Brasil, atravessar. E aqui você pode pronunciar esse T com o som de R e juntando com a próxima palavra fica out of, out of. E lembrando que o F nessa palavra é pronunciado com som de V, of. E na frase completa, like to break out of Brazil, to cross over. E agora vamos começar a aprender uma tonelada de phrasal verbs novos. Olha só a lista que vimos nas duas últimas frases da entrevista e que vamos conhecer mais a fundo agora. Break up, break out e crossover. Mas vamos com calma, começando pelo phrasal verb break up, que tem alguns significados diferentes, mas que vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro significado é como terminar um relacionamento. Fernando broke up with Mary and started dating Anna. Fernando terminou com Mary e começou a namorar Anna. He's just broken up with her boyfriend. Ela acabou de terminar com o namorado. O segundo significado é rir demais. I always break up when I hear a joke. Eu sempre morro de rir quando ouço uma piada. Acabar ou interromper um evento ou festa. Sorry to break up the party, but I have to go. Desculpa interromper a festa, mas eu tenho que ir. E por último, quebrar em pedaços. She broke up a chocolate bar. Ela quebrou uma barra de chocolate. Então por que a Anitta usou esse phrasal verb, já que ele não se encaixa nesse contexto? Bom, pelo que podemos perceber, no trechinho ela confundiu o phrasal verb, mas na hora ela já corrigiu e falou que ela realmente gostaria. Então por que eu tô falando isso? Pois eu acredito que essa é uma ótima lição para todos que estão aprendendo inglês. Porque acabarmos errando algo ou confundindo no inglês é normal. Errar faz parte do aprendizado. Não é o fim do mundo. Veja como no trechinho a Anitta na hora corrigiu o seu erro e continua normalmente. Porque essas coisas acontecem. Então tira essa pressão de que você não pode errar, que se você errar vai ser o fim do mundo, você vai passar vergonha e tudo mais. Porque errar faz parte do aprendizado, ok? Mas vamos continuar com os phrasal verbs. Como eu falei, na hora que ela percebeu que tinha trocado o phrasal verb, ela mudou para o break out, que também tem alguns significados no inglês. Vamos conhecer cada um deles. O número 1 é quando algo começa, geralmente utilizado para coisas ruins, como guerras, pandemias, etc. Por exemplo, the war broke out in 1914. A guerra começou em 1914. Número 2, remover ou retirar algo ou alguém de um lugar usando a força. The hurricane broke the glass out of all the windows.
o furacão removeu o vidro de todas as janelas. Número 3, quando algo na nossa pele nos afeta ou incomoda. Detergents make my hands break out. Detergentes afetam ou incomodam as minhas mãos. E por último, a ideia de escapar de algum lugar ou de alguma coisa, como uma prisão, um estilo de vida ou uma situação desagradável. E foi essa ideia que a Anitta quis passar, pois ela fala que depois que ela estava bem grande aqui no Brasil, ela queria algo desafiador, como escapar do Brasil, já que ela tinha a ideia de promover ou trazer o trabalho dela para fora do Brasil. Mas vamos entender melhor isso. She just couldn't break out of her old patterns of behavior. Ela apenas não conseguia escapar de seus padrões antigos de comportamento. He broke out from jail. Ele escapou da prisão. E o último phrasal verb do trechinho é o crossover. E ele também tem alguns significados como atravessar, cruzar ou passar por cima. E ele passa a ideia de um obstáculo sobre o qual você tem que passar. How do we cross over the river? Como atravessaremos o rio? Crossover também é usado no sentido de mudar de lado ou passar de uma ideologia, partido político ou afiliação religiosa para outro. She used to be a devout Catholic, so I'm surprised to hear that she is now crossed over to Judaism. Ela costumava ser uma católica devota, de forma que me surpreendeu ouvir que agora ela mudou para o judaísmo. Outro uso do crossover ou crossover to the other side é como um eufemismo de morrer. Sabe quando dizemos que alguém passou dessa para melhor? Nessa mesma ideia, it's been a few years since my grandmother crossed over to the other side. Faz alguns anos que minha avó faleceu. Ou de fazer uma transição ou mudar de um modo artístico para outro. Por exemplo, no caso da Anitta, que mudou de um estilo de música para outro. The pop star actually began her career as a funk singer before she crossed over. Na verdade, a estrela do pop começou a sua carreira como cantora de funk antes de mudar de gênero. Peter crossed over from blues to gospel. Peter passou do blues para o gospel. Ufa, esse foi o último significado dessa tonelada de phrasal verbs que eu te apresentei hoje. E é sério, se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Eu vou até esperar aqui, ó, você deixar o like, porque já deu pra perceber que eu não economizo nos conteúdos pra você. Olha o tanto de coisa que eu te apresentei com esse trechinho de uma entrevista da nossa rainha brasileira, né, a Anitta. Então, fala sério, se você ainda não deixou o seu like, deixa agora, isso me ajuda muito de coração. Muito obrigado e vamos continuar com o trechinho? Whenever I hear the word impossible, I want to go for it. And whenever I hear the word impossible, I want to go for it. E sempre que eu ouço a palavra impossível, eu quero ir em frente. E com essa frase nós acabamos a segunda parte da nossa aula, mas calma que agora vai começar a terceira parte da aula. E nessa parte nós vamos testar o quanto você entendeu dos conteúdos aprendidos aqui na aula. Pois agora é hora do Bortoncelos Quiz. Certa resposta. Então vamos lá, a primeira pergunta do quiz é: qual a tradução dessa frase aqui? I grew up in New York. Letra A, eu nasci em Nova York. Letra B, eu cresci em Nova York. Ou letra C, eu me mudei para Nova York. Vamos lá, você tem alguns segundos. Isso mesmo, letra B, pois o phrasal verb grow up significa crescer. E na frase ele estava no seu passado, grew up. Por isso, cresci. E a segunda pergunta é: como falar esse número aqui em inglês? Letra A, 12. Letra B, 11. Ou letra C, 2. Você tem mais alguns segundos. Isso mesmo, letra A, pois esse número aqui, 12, em inglês é 12. E por último, como falar terminar um relacionamento em inglês? Letra A, break out. Letra B, crossover. Ou letra C, break up. E essa eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. Vamos ver quem vai conseguir acertar. Então aceita meu desafio? E assim nós acabamos a terceira parte da nossa aula. E para a última parte da aula eu vou deixar o trechinho em inglês
e sem legendas. E você vai assistir e ver o quanto você entendeu após as explicações. Vamos lá então? Solta o trechinho. And in Brazil, I have like 12 years of career and everything started to grow up very fast. But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step, I want to do something challenging. And somebody told me that for Brazilians, it was impossible to break up, like to break out of Brazil, to cross over. And whenever I hear the word impossible, I want to go for it. E aí, essa aula até ajudou? Se sim, deixa o seu like, porque ela deu muito trabalho e o seu like me ajuda muito a continuar trazendo cada vez mais conteúdos pra você. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e o link do meu e-book tá aqui na descrição. E já vai clicando nessa aula aqui para continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente. Eu vejo você lá para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!